Estamos numa pequena série de 3 vídeos onde nós estamos falando sobre construir os sonhos segundo a vontade de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, comente os nossos vídeos, compartilhe. Venha interagir conosco e certamente nos abençoa e abençoa outras vidas. Eu quero ler com você o Salmo de número 143, o versículo de número 10, é o que nós estamos falando nesses dias. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Estamos falando sobre construir sonhos segundo a vontade de Deus. Eu quero te falar que às vezes as pessoas não se importam com a vontade de Deus. Às vezes as pessoas não se preocupam em estabelecer os seus sonhos e os seus projetos segundo a vontade de Deus. E às vezes, no meio do caminho, elas decepcionam, no meio do caminho, elas se frustram, porque não conseguem realizar, não conseguem conquistar da maneira que sonharam, da maneira que planejaram. Às vezes, elas não conseguem chegar a ter até mesmo uma aproximação daquilo que seria o seu sonho. Elas ficam bem distantes de realizá-los. Por quê? Porque não procuram fazer com que este sonho esteja segundo a vontade de Deus, porque não se preocupam em construir os sonhos em conformidade com a vontade de Deus. O que o salmista diz aqui, olha, ensina-me a fazer a tua vontade. Quando o salmista diz, ensina-me a fazer a tua vontade, ele está dizendo assim, porque eu sei que se eu fizer segundo a sua vontade, algo bom vai acontecer. E ele continua dizendo assim, olha, o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. O salmista não está falando aqui de uma condução, de um terreno plano, do ponto de vista geográfico, se referindo apenas à estrada, o caminho por onde ele vai passar. Não, ele está falando da estrada da vida, da trajetória da vida, da condução da sua vida. Quando ele diz, me conduza por um terreno plano, ele quer dizer que não haja obstáculos no meu caminho, que não haja empecilhos, barreiras, que não haja nada obstruindo a minha vida de alcançar os meus objetivos, de realizar os meus sonhos. Quando nós olhamos para esse versículo e entendemos o que o salmista está fazendo aqui, nessa oração de petição, ele está dizendo para nós que existe uma chave para se alcançar sonhos e realizar projetos. A chave é fazê-lo segundo a vontade ou de acordo com a vontade de Deus. Porque assim Deus conduzirá por caminho plano, ou seja, não haverá barreiras, não haverá empecilhos. O salmista, ele fala com a certeza de quem experimentou e viveu isso que está dizendo aqui nesse versículo de número 10. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que ao homem parece bom, mas o seu fim é um caminho de morte. Às vezes nós escolhemos caminhos que nós achamos que são os adequados, escolhemos caminhos que achamos que são os melhores, a maneira mais fácil, a maneira mais prática, a maneira mais comum, talvez a maneira que as pessoas todas estão praticando. Nós achamos que estes são os caminhos bons e não olhamos que existem caminhos que podem nos conduzir à morte. Às vezes não a morte física, mas a morte de um sonho, a morte de um projeto, a falência de um projeto. E aqui o salmista diz que o Senhor conduz por um terreno plano. Isso quer dizer que o caminho de Deus é bom, o caminho de Deus é perfeito, o caminho de Deus não conduz à morte, né? E ele conduz à vitória, ele conduz ao sucesso. O que o livro de Provérbios diz no capítulo 12 é exatamente isso. No versículo 12 do capítulo 14, exatamente isso. Que às vezes nós achamos que o caminho é bom, mas o seu fim vai matar o nosso sonho. O seu fim vai matar o nosso projeto. Por quê? Porque esse caminho não é segundo a direção de Deus. Não é um caminho conduzido, direcionado para a nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você
Se você tem projetos, se você tem sonhos, procure adequar os seus sonhos, procure adequar os seus projetos à vontade de Deus. E assim o Senhor, vendo que você quer fazer a vontade dEle, Ele vai te conduzir por um terreno plano, por um caminho plano, onde você vai, sem nenhum obstáculo, viver o seu sonho, realizar, conseguir conquistar aquilo que o seu coração deseja e almeja. Temos mais ainda a aprender sobre esse versículo. Eu te peço que continue conosco, mas hoje eu quero te dizer, Deus vai te conduzir por caminhos planos se você fazer com que o seu sonho esteja adequado à vontade dEle. Deus te abençoe, um beijo no seu coração.